No início do século XVI, sob a égide do rei Dom Manuel I, o Castelo de Torres Vedras foi alvo das maiores obras de beneficiação de que há notícia. Esta intervenção teve por finalidade construir uma nova residência para o alcaide e adaptar o castelo à utilização de armas de fogo que então se haviam generalizado em Portugal. Para pagamento das várias despesas, Dom Manuel entregou ao capataz Antão de Oliveira a quantia de 200 mil reais entre os anos de 1519 e 1520. A cerca medieval, para a qual convergiam as muralhas da vila, foi reforçada com ameias mais largas e dotadas de seteiras ao centro para maior proteção do atirador. Em algumas zonas ainda subsiste o caminho de ronda que acompanhava toda a muralha. Da antiga porta medieval do castelo, apenas restam algumas aduelas na ombreira poente. Esta entrada foi reforçada com uma muralha mais baixa de planta quadrangular, a Barbacã. A inclinação das seteiras permitia agora direcionar o tiro para a base da muralha, defendendo melhor a porta. As esquinas de pedra, onde ainda se vislumbram as siglas dos canteiros, formam cunhais de ângulos retos para facilitar o ressalto dos projéteis inimigos. Atestando o caráter régio da obra, o pórtico de entrada é encimado pelas armas reais, ladeadas por duas esferas armilares, rematadas pela Cruz de Cristo. Em cada esfera, emblema de Dom Manuel, está gravada a abreviatura da expressão latina que significa Manuel é Rei do Mundo. Junto à porta do castelo, local estratégico de defesa, foi rasgada uma abertura na muralha para posicionamento de um tron, pequena arma de fogo, para permitir ao atirador a observação do alcance e da direção do tiro. A abertura circular da troneira é encimada por duas fendas em cruz. À muralha foram acrescentados cobelos, cuja planta circular é a mais resistente aos projéteis inimigos. Estes torreões maciços e salientes foram colocados nos ângulos da muralha, suficientemente espaçados para que, de cada um, fosse possível fazer tiro até à base do torreão seguinte, defendendo totalmente o pano de muralha, situado entre dois cobelos. Ao longo do troço mais débil da cerca, foi ainda construída uma barbacã, destinada a uma primeira defesa e à barragem do fogo da artilharia inimiga. Já no interior do recinto, a antiga torre de homenagem deu lugar a um novo Palácio dos Alcaides, cuja construção terá sido entregue a Francisco Arruda, autor da Torre de Belém, mestre das obras régias e um dos maiores arquitetos militares do seu tempo. O edifício apresenta uma planta idêntica ao do Castelo Português de Agulhos, em Marrocos, construído na mesma altura. Esta planta inovadora e característica da arquitetura militar do Renascimento foi esboçada por Leonardo da Vinci em 1490 e aplicada pela primeira vez em Portugal, aqui mesmo, em Torres Vedras. A originalidade deste paço acastelado reside no facto de ter apenas dois torreões colocados em ângulos opostos e de tal modo salientes que permitiam defender integralmente as quatro fachadas do edifício. 6 anos depois, Francisco Arruda voltará a reproduzir esta planta no Castelo de Vila Viçosa. Foi nas fortalezas de Safim, Azamor e Mazagão, entre 1512 e 1514, que os irmãos Arruda iniciaram a construção de bastiões, potentes torreões de planta ultra-semicircular adaptados às armas de fogo, também chamados baluartes ou torres artilheiras. Francisco Arruda construiu em Torres Vedras a primeira versão das chamadas torres telescópicas, em que cada piso é marcado por um ressalto, que veio a desenvolver no Castelo de Évora Monte em 1535. Os
dois bastiões existiam ainda em 1604, mas um deles terá ruído no decurso do século XVII. O torreão que subsiste perdeu o piso superior com o terremoto de 1755, mas mantém a sua configuração tipicamente arrudiana, apesar da reconstrução que, em 1957, lhe alterou a traça original. Este torreão, acentuadamente saliente da muralha, era dotado de 2 níveis de tiro, em cada um dos quais se rasgavam 3 bombardeiros. O interior de abóbada nervurada é também característico dos bastiões dos Arrudas. O palácio foi envolvido por uma barbacã unida aos bastiões, da qual é ainda visível o troço que defendia a entrada principal. Uma seteira orientada à porta da barbacã, cuja soleira subsiste, assegurava a derradeira defesa deste acesso. O terreno de assentamento do Palácio dos Alcaides foi escarpado para formar um alambor. Trata-se de um talude de forte inclinação na base das paredes, destinado a impedir o assédio e a provocar o ressalto dos projéteis. O alambor acompanhava toda a construção, prolongando-se pelas bases dos torreões e da barbacã, sendo o seu efeito amplificado por um forro de pedra de que subsistem vestígios no ângulo nordeste. O treino militar da pequena guarnição do castelo decorria num pátio de armas que poderia ter funcionado na zona norte do castelo. Esta hipótese é reforçada pela existência a nascente de ruínas de uma muralha transversal ao recinto, rasgada por uma grande porta quinhentista, cuja soleira dá para um piso empedrado. Desde 1520 que a nova Alcáçova servia essencialmente de residência a Dom João de Alarcão, a quem Dom Manuel atribuíra a alcaidaria a título hereditário. O rei terá pago as obras da cerca e o alcaide terá custeado a construção do palácio com o dinheiro de uma pensão atribuída pelo monarca. O edifício tinha 2 pisos e organizava-se em redor de um pátio com uma cisterna central. No piso inferior, localizavam-se as dependências da guarnição e demais áreas de serviço. 2 escadas de pedra lavrada asseguravam o acesso ao piso superior, residência do alcaide, com as suas salas nobres, onde se conservam os janelões como conversadeiras. O acentuar do papel residencial do castelo levou ao declínio da sua função militar, de tal modo que, em 1538, a prisão já tinha sido transferida para os passos do concelho e, em 1604, já não havia no castelo armas algumas, nem apetrechos de guerra. Com o terremoto de 1755, o Paço dos Alcaides ficou irremediavelmente danificado. Desabitado e abandonado, o arruinado castelo passaria ainda por diversas vicissitudes e ações militares. Símbolo de Torres Vedras, é hoje um monumento carregado de memórias e de histórias por contar.